Olá, o que você conhece sobre Bitcoins e ETF de Bitcoins? O que parece esse tipo de notícia para você? Bem, está aprovado pela Comissão de Valores Imobiliários no Brasil um BTF de Bitcoins. Até junho deve estar operando no mercado. Bom, antes de falar sobre isso, então eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece, sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças, e te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e também curta mais no Telegram, no Instagram e o meu blog e a página Sampaio Sucesso Financeiro. Muito bem, a notícia então recente é de que o ETF de Bitcoins está aprovado pela Comissão de Valores Imobiliários, ganhando moral aí no mundo dos investimentos, mais aqueles questionados e que tiveram no ano passado, em 2020, uma repercussão bastante grande em termos de crescimento, né? Moedas digitais, então nós precisamos conhecer mais e traçar aí ficar de olho e traçar de repente uma expectativa de que isso possa se consolidar no futuro como de fato uma alternativa de pagamento e de investimento. Bom, então assim, estratégia, o Bitcoin e o ETF de Bitcoin, primeira coisa é uma estratégia de investimento passivo. Então, o ETF é uma forma de investimento passivo. Mas o que isso significa? Bom, significa então, ETF é um fundo de índices, né? Então já conhecido, já existe fora do Brasil há muito mais tempo, no Brasil há um tempo relativamente curto. Então os ETFs, eles trabalham com um fundo de índices. Por exemplo, o BOVA11 é um índice, tá? O BOVA11 é o nome de uma cota que você pode comprar na Bovespa e é um ETF da variação das principais empresas em termos de volume de negócios diário. Então, conforme a média da variação dessas ações, dessas empresas, ele determina um índice. Então, você tem comprado uma cota desse índice, do BOVA11, e à medida que, apostando que você vai ter um ganho acima da média. Tá? Então, isso seria uma forma passiva. Você compra e passiva porque você vai ficar não vai exercer nenhuma função de gerenciamento disso. Bom, ele representa então essa variação de índice, pode ser o BOVA11, pode ser outros ETFs, como o DIVO11, tá? DIVO11, que representa as empresas especificamente que são pagadoras de dividendos. Então, tem dos setores, tem esse, por exemplo, é um setor, aquelas que pagam mais dividendos, você pode escolher uma cota e participar disso, ao invés de você comprar cada uma das empresas. Então, facilita você participar de uma forma diversificada e também, então, trabalhar com a ideia de ganhar na média. Você não precisa estudar muito e trabalhar, enfim, basicamente em cima do que essa média der. Então, por isso é passivo. Bom, então tem também os small caps, que são das empresas de porte médio, tá, em relação às grandes, são empresas grandes também, mas um porte menos robusto do que as principais que fazem a lista do BOVA11. O IFIX, que são fundos de investimento imobiliário. Então, até aqui eu estou falando de ETFs, tá? Só para se familiarizar, depois eu falo o que é o ETF, então, na parte final. Então, fica até aí o ETF dos Bitcoins, tá? Antes disso ainda, uma diferença entre ETF, que eu acabei de dar uma descrição rápida, e fundos de ações. Então, os ETFs você compra uma cota de um índice, tá? A média do índice vai gerar então a valorização da sua referência, tá? Você vai estar replicando essa média desse índice. Bom, então um fundo de ações, tá? Você vai comprar então um fundo administrado por um administrador de fundo, ele vai escolher várias empresas, várias ações e vai então montar uma carteira que vai compor esse fundo. E você tem então na sua cota a valorização de acordo com esse desempenho dessa carteira. Então essa é a diferença. E das duas formas você tem então uma opção de renda variável passiva. Você não precisa comprar individualmente, se você não tem tempo, normalmente indicada para quem não tem tempo de ficar cuidando da carteira, você tem então ou o administrador ou a alternativa do ETF. Tá? Bom, vantagens do ETF ainda, mais um ponto, né, é que o ETF, você então trabalha com um ganho acima da média do setor, é uma forma passiva, essas que eu já falei, ele tem uma alta liquidez,
tem um custo um pouco mais baixo do que você investir isoladamente. Tem a diversificação como ponto positivo e também você, no caso de ações, você tem os dividendos incorporados ao seu índice, a sua cota comprada. Bom, falei já sobre alguns dos principais ETFs que existem, que é o BOVA11, o Small 11, SMALL 11, o DIVO 11, o IFIX 11, tá? 11 é o prefixo final. Bom, vamos para a novidade. Então, o que é essa novidade? A CVM aprovou esse primeiro ETF aqui no Brasil de Bitcoins. Tá? Existem, então, nos países do G20, tá? Tem 3 ETFs no Canadá e no Brasil, agora o primeiro. Bom, ele deve, então, ser usado a partir de até junho, deve estar já valendo. Você tem na B3 um ticker, ou seja, o código, que é o QBTC11. Q de queijo, B de bola, T de tesouro e C de Carlos, tá? 11. Então, o QBTC11 vai estar disponível lá como cota a ser comprada. Tá? Não sei se o valor dessa cota vai ser feito um lançamento ainda, não sei o valor da cota, mas a princípio, pelo menos dentro dos fundos multimercados, vai ser possível você então participar de ETFs compondo um fundo multimercado ou individualmente fazendo a compra também de cotas. Bom, ele replica então um índice das maiores corretoras de bitcoins do mundo. E esse índice tem por base, tá, o índice de contratos futuros da Bolsa de Mercadoria de Chicago. Tá? Então, é em cima de um índice. Então, você tem um ETF de bitcoins baseado nesses índices. Tá? Bom, basicamente, então, as questões em volta disso são, concluindo então, que tem uma perspectiva então para os bitcoins com mais credibilidade, considerando o futuro, já que isso é sempre muito questionado, até que isso adquira uma confiabilidade maior nas instituições, nos países, e a CVM reconhecendo que agora este ETF de bitcoins. Então isso é um avanço do ponto de vista dessa moeda, que é bom estarmos de olho, porque tem muita coisa ainda para se aprender aí. Bom, então é a sinalização e um reconhecimento e valorização dessa alternativa, talvez de futuro, de termos assim um mecanismo de pagamento, de recebimento mais tranquilo e tendo menos o volume de papel, que essa é uma teoria e uma aposta. E quanto ao investimento, tá, tem aí as alternativas então mais ampliadas para você poder experimentar, um pouquinho arrojado na carteira. Então vale a pena ficar de olho e de repente fazer uma experiência. Tá bom? Então essa foi a novidade, tá? Trazendo essa ideia do Bitcoin, né, como um ETF de Bitcoin. Tá bom? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo e sucesso e prosperidade.